Nós estamos nas profecias do Beato Francisco. Nós vamos estudando trecho por trecho, um trecho por dia, né? Então vamos continuando na página 109. Uma horrorosa catástrofe anunciada pelos profetas, por Cristo, pelos apóstolos e por todos os porta-vozes mais autorizados do catolicismo. A sociedade, olha, eu não vou nem para frente, vou começar aqui, ó. Uma horrorosa catástrofe anunciada pelos profetas, por Cristo, pelos apóstolos e por todos os porta-vozes mais autorizados do catolicismo. São essas profecias que nós temos que seguir. Se você segue profecia que não é reconhecida pela Santa Igreja, você já está em pecado. É pecado, você não pode simplesmente dar atenção para visões aí, alucinações, enfim, embustes, etc., que não são reconhecidos pela Igreja. A Igreja só reconhece aparições verdadeiras, e para isso ela investiga primeiro, investiga o vidente, investiga o conteúdo das visões. É sério. A Igreja verdadeira é muito séria, a falsa não, mas a verdadeira é muito séria. Você não pode, então, não ter autorização para ir atrás de profecias que aparecem de internet aí. Outro dia estava fazendo uma pesquisa, entrei lá na inteligência artificial lá, né? E falei alguma coisa que eu estava procurando, falei, me mostra, porque eu conheço bastante coisa, né? Eu estava mais com pressa, querendo pegar logo uma profecia. Você me fala sobre profecia tal, tal, tal. Aí me fala de Medjugorje. Eu falei, Medjugorje não diz isso. E outra, eu falei reconhecida pela Igreja. Medjugorje não é reconhecida pela Igreja. Aí a inteligência artificial falou, desculpe, realmente não é reconhecido pela Igreja, foi uma falha aqui, desculpe mesmo, hein? O professor Emílio dando duro até a inteligência artificial, e aí o negócio é feio, né? Então, por isso que eu falo, gente, olha, esse negócio de pesquisa e inteligência artificial não vai por esse caminho, porque tem muita coisa errada. Se você não souber o que você está pesquisando, te dá informação errada. Na pressa que eles têm de responder, aí depois sabe que eles escrevem embaixo, assim, letras miúdas? Aí isso não é muito confiável. Na dúvida, consulte um ser humano. A sociedade atual, conduzida em massa pelo poder das trevas e pelo poder político, subiu num trem. Olha só. A sociedade atual, conduzida em massa pelo poder das trevas e pelo poder político, estão juntinhos, subiu num trem. Mas os maquinistas a levam para os infernos. A estação de onde saiu se chama Revolução. A próxima estação se chama Catástrofe Social. Viu para onde nós estamos indo? Revolução. Quando falar, olha, só a Nossa Senhora La Salete fala que o planeta vai estar em revolução com R minúsculo, e quer dizer todo o caos que vai acontecer geologicamente no planeta pela ação de Deus, tá? Mas normalmente revolução, quando se fala, no nosso tempo especialmente, e já é colocado com R maiúsculo, revolução comunista, tá certo? É essas tomadas de poder que eles fazem nos países aí. Então, veja, a estação de onde saiu se chama revolução, começou aí. Foram tomando o mundo e a próxima estação se chama catástrofe social, exatamente para onde nós estamos indo. Estamos indo exatamente, guerra civil, terceira guerra mundial, vai ser a grande fome, vai ser uma catástrofe social no mundo inteiro. A terceira guerra mundial está mais do que já anunciada, aí a revista Forbes já anunciou, e que é uma importante revista dos Estados Unidos lá, não vou discutir em termos assim, bom de conteúdo, mas eles são alguma autoridade aí na nova ordem mundial, são sim. E já anunciaram, junto com o JP Morgan, aí, que a Terceira Guerra Mundial já começou. Na virada do ano aí civil, porque o nosso ano já virou faz tempo, né? Lá em 1º de dezembro, mas o ano novo católico começa no primeiro domingo do Advento, mas na virada do ano civil aí já começou a aparecer site essa semana falando da Terceira Guerra Mundial. E ó, já são 4 países da Europa que estão se preparando para a guerra. Tá? Isso inclui ensinar a população a estocar alimentos, estocar água, e como é que eles vão se proteger numa situação dessa. Estão construindo abrigos, tem um desses países lá que está construindo abrigo. Vou lembrar aqui de 3, ó. Vou lembrar da Finlândia, vou lembrar da Suécia e vou lembrar da Noruega. Está faltando o 4. Já são 4 já. Um deles distribuiu 5 milhões de revistinhas, guia como você sobreviver se houver guerra. Se houver guerra, ninguém gasta um dinheiro não desse para se houver guerra. Claro que vai haver, né? Já estamos em guerra. E já dito aí, justamente, anunciado pela nova ordem mundial que estamos. Então,
É o caos, é a catástrofe social. Sem isso, não consegue colocar o anticristo no poder, não consegue. Tem que destruir tudo, tem que chutar o balde mesmo, mas tem que, assim, deixar as pessoas sem norte, tem que deixar. Hoje já apareceu, ó. Eu tinha visto em jornal internacional, hoje já apareceu aqui no Brasil falando sobre a talvez, futura pandemia que está acontecendo na China. É isso. E sempre a mesma coisa, né? Assim, com sintomas de gripe, apesar que o que eu li hoje já disse que não é muito grave. Que assim, alguns casos podem levar para a pneumonia. Esse é muito antigo, conhecido faz 60 anos já, é coisa velha. Em alguns casos pode levar, sim, para a pneumonia, mas em muitos casos é só uma coisa leve. Tudo bem? Não quer perder o ano novo chinês, né? Vai querer milhões de pessoas para o ano novo chinês lá, e quando volta tudo infectado, segundo o que eles contam para nós, e aí pronto, né? Vamos embora. Agora o trem circula entre uma estação e outra. Os passageiros não pensam. O ermitão dá berros fortíssimos. Parem, voltem atrás. O ermitão, justamente aqui, o santo está gritando, o eremita está gritando. Parem, voltem atrás. Ninguém pensa em nada. Mas essa voz, que é a própria voz do catolicismo, a igreja verdadeira, é sufocada pelo ruído do trem. Ninguém ouve. Ninguém ouve porque eles estão tão no barulho, estão tão na baderna, na algazarra, na bagunça, eles não estão ouvindo nada. Tem gente que anda com fone de ouvido o dia inteiro. Deu uma pesquisa há uns anos atrás aí que a juventude está ficando surda. De tanto que põe aquele foninho do ouvido do celular e tocha o som no máximo lá. O sujeito é atropelado desse jeito, anda em São Paulo atropelado, porque ele não está ouvindo nada, ele está focado só no... Aí muitas vezes com o celular na mão, a música tocando no ouvido e está no meio da rua. Pode buzinar, não vai ouvir. É melhor você frear, porque ele não vai ouvir. Ele não vai ouvir, não vai sair da frente. Tenta frear, tenta desviar, faz alguma coisa. Você vai matar a pessoa, vai atropelar ela. Ela não vai ouvir. Mas essa voz, que é a própria voz do catolicismo, é sufocada pelo ruído do trem. A tempestade levou a ponte. Era noite e o trem que partiu de Gerona ia em frente. Os viajantes não sabiam do perigo, mas a ponte não estava ali. As trevas escondiam o risco até chegar no abismo. A locomotiva deu um pulo e não tinha asas. Faltavam os trilhos, só havia o precipício. Ela caiu, arrastando consigo os carros e os passageiros, e as águas os engoliram. É o que vai acontecer. Só que vai ser não nas águas, mas no oceano do inferno, no oceano de fogo do inferno, tá entendendo? E as pessoas querem acreditar. Não é exatamente o que está acontecendo com a gente fala de profecia e não acreditam. Não é assim? Exata ao trem aí. Justamente isso. Eles não acreditaram no perigo, mas ele existia, era verdadeiro, e a incredulidade não os salvou, mas os perdeu. Eu não acredito, comigo não vai acontecer. Então tá, né? Aí você sai voando, então, na hora que despencar, sai voando. Até parece, né? Não é só porque não acredita que não está acontecendo. Os maquinistas e condutores do trem, para onde vai associar... Olha, presta atenção nisso aqui. Os maquinistas e condutores do trem, para onde vai a sociedade atual, estão ébrios. Isso foi forte. Tudo de fogo, alcoolizados. Perderam o juízo. Não vedes que não acertam uma? Descei enquanto puderdes e jogai-vos nos braços da igreja, vossa mãe, e assim vos salvarei. É isso, gente. É exatamente isso. Então vamos parar por aqui. Ele parou de falar do trem, eu paro por aqui. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que quem realmente tiver real inteligência, que quem realmente tiver um pouco de bondade no coração, tiver pelo menos o mínimo de querer ainda, chance ainda de buscar a Deus, de querer a Deus, que pule desse trem maluco aí de Jorge Mário Bergoglio, dessa sociedade atual que nós estamos, da nova ordem mundial. A nova ordem mundial, para existir, ela precisa destruir a antiga ordem mundial, e a antiga ordem mundial é católica, apostólica, romana, sociedade construída pela Santa Igreja. Está sendo destruída pelo comunismo, maçonaria, etc., sociedades secretas, seitas, mas de verdade tinha sido construído justamente em cima da moral cristã. E aí, meus irmãos, o que nós estamos vendo aí é quanto mais tiram a moral cristã, mais aí caos e mais o castigo do Senhor se aproxima. Então eles têm que destruir tudo.
Eles têm que destruir toda a ordem social, estabilidade social, tudo, mas tem que ficar assim, a pessoa olhar e falar, não tem mais saída, ajoelhar e começar a rezar, daí aparece o anticristo. Vai enganar quase todo mundo, enganaria os eleitos, se isso fosse possível. Assim disse Jesus. Eu acredito que a nós não vai enganar. Nós fomos chamados antes, estamos sendo ensinados antes. Estamos sendo ensinados antes, os nossos olhos se abrindo antes para que a gente não seja enganado. Deus nos dê a graça da gente poder abrir os olhos dos outros também, que convivem com a gente, que passam pelas nossas postagens na internet ou que atravessam o nosso caminho. O Senhor nos dê a graça da gente poder dizer para eles também, e se agora a sementinha cai lá e parece que não vai para frente, que ela fique lá no coração dessa pessoa para aí, no futuro próximo, começar a brotar com a graça do Senhor, a luz do sol de Cristo e a chuva que o Senhor vai mandar sobre esses corações que ainda tem um restinho de terra para brotar alguma coisa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.